Boa tarde, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. E eu, professor João Paulo, conto com a sua participação, sua concentração, seu envolvimento, para que juntos possamos construir um conhecimento sólido e que nos ajude a alcançar nossos objetivos. Principalmente agora nessa reta final aí, né? Que nós estamos já na ansiedade de encerrar essa etapa dos estudos para ir para o ensino médio. Precisamos ir com uma bagagem bem feita e para isso a gente precisa estar concentrado e focado. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí, né? Equipes gestoras, coordenações que preparam esse momento, nossa equipe técnica, enfim, todos que colaboram para a aula chegar até você, tá bom? Então vem comigo, porque na aula de hoje nós vamos falar de um tema que envolve outras ciências além da matemática, tá? E é um tema que com certeza você já estudou, que nós chamamos na ciência, na matemática e em muitas áreas de notação científica ou representação científica, tá certo? E aí, ó, para que a gente possa entender direitinho, vamos trabalhar com alguns exemplos, né, que vão nos ajudar a entender esse tema. Então veja só, a atividade que eu proponho logo de início é essa: ajudando o cientista. Utilizando a multiplicação, o cientista Luiz tem o objetivo de escrever a distância de 200 mil quilômetros de uma forma mais curta e simples para facilitar seus cálculos no laboratório. Então veja, 200 mil quilômetros é um número consideravelmente grande. Imagina só, estás trabalhando ali calculando. Então, quanto mais simples ficar essa representação, melhor será, não é não? Então, como é que a gente pode fazer para deixar esses 200 mil aí, que é um número consideravelmente grande, de uma forma mais simples? Então, o que nós vamos fazer aqui é ajudar o cientista da história que está aí na tua tela a como escrever esse número de uma forma diferente. Veja que nós podemos usar vários raciocínios. Nós podemos escrever, por exemplo, 2 vezes 100, podemos escrever 4 vezes 50, 5 vezes 40, 8 vezes 25, 8 vezes 5 elevado ao quadrado, ou 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Percebeu de quantas formas diferentes, com valores menores, deixando o número mais simples, nós podemos escrever? Então veja, nós podemos escrever um mesmo número de várias formas. E a ciência, que lida com números gigantescos, números muito grandes ou muito pequenos, ela tem estratégias para transformar esses números grandes e pequenos em números mais fáceis de trabalhar no laboratório. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje, que já estamos vendo, inclusive, tá? Então, se a gente pensar assim, poxa, às vezes ser cientista deve ser legal, mas só que o cientista ele trabalha com muitos cálculos e muitas coisas. Olha aí quantos exemplos, ó. A velocidade aproximada da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a cada segundo a luz se distancia da sua origem 300 mil quilômetros. A quantidade de habitantes aproximadas aí da população mundial, que gira em torno de 7 bilhões de habitantes em cima desse planeta. O peso aproximado da Terra, eu não vou nem me arriscar a contar. E aí, você que está em casa, está percebendo quantos zeros que representa a massa desse nosso planeta? É uma quantidade gigantesca, né? Então, com números muito grandes assim ou muito pequenos, como o tamanho de bactérias, de vírus, de átomos e tudo mais, a ciência no laboratório se torna difícil. Então, os próprios cientistas eles criaram uma forma, né? Eles descobriram uma maneira ou criaram uma maneira de transformar esses números para deixar eles mais fáceis de manipular, tá? Que é um padrão que nós chamamos de notação científica. E nós vamos ver como é que isso funciona. Então, olha, fica ligadinho aí, ó. Um número qualquer, ou muito grande ou muito pequeno, pode ser transformado em uma representação que a gente chama de notação científica. Para isso, a gente segue uma regra. Observa aí na tua tela. Veja que nós representamos esse número por uma letra A, vezes uma potência de base 10, tá? Elevada a um expoente qualquer. Aí a gente tem como seguinte regra: o valor do A ele tem que ser maior ou igual a 1. Ele não pode ser menor, tá? Maior, ele não pode ser maior do que 1. Ele pode ser maior ou igual, tá certo?
E ele tem que ser menor do que 10. Então, ele vai até 9,999, ou o mais próximo do 10 possível. Então, o número que nós vamos escrever, ou essa transformação que nós vamos fazer, obedece a essa regra. Veja aí um exemplo. O número 1,928 vezes 10 elevado ao cubo. Tá? Que seria o número... Basta a gente tirar aquela vírgula ali, ó, colocar 3 zeros na frente daquele 8, daria 1.928.000. Então, vê, um número gigantesco, a gente escreveu ele com uma casa pequenininha ali, com um valor pequeno, que fica mais fácil da gente trabalhar com continhas rápidas em laboratório. Agora, veja, cuidado, viu? Para escrever em notação científica, tem que seguir esse padrão. O valor do número que vem antes da multiplicação tem que ser maior ou igual a 1, tá bom? Ele não pode passar do que de 1, não. Por exemplo, se a gente tivesse escrito 19,28, tá? Então, veja, 19,28 é muito maior, inclusive, do que o 10, né? Que é o limite que a gente usa para escrever aí esse primeiro número, tá bom? E é sempre na base 10. Então, a gente percebe que fica mais fácil trabalhar assim, com números escritos dessa forma. Tá? Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo dos grãos de areia em um pedaço de terra. Claro que é uma aproximação. A gente pega um pedaço de terra qualquer e a gente pensa assim, quantos grãos de areia tem aqui? Tem aproximadamente essa quantidade aí. Ó. Olha quantos bilhões de grãos de areia. Já pensou o que seria você escrever isso em uma continha de mais, de menos, de vezes, divisão? Então, a gente usa a notação científica e transforma esse número que é gigantesco em um número escrito na forma 7 vezes 10 elevado a 12 grãos. Veja como o número mudou, né? Então, a notação científica ela serve exatamente para isso. Aqui na tela aparece para vocês, né, duas situações onde a gente tem que observar se existe erro na escrita da notação científica. Olha, encontre o erro nas notações científicas e reescreva corretamente. Como é que ficaria aí, por exemplo? O diâmetro da Terra, que é o espaço que vai, o tamanho que vai do centro da nossa Terra até o limite dela, o diâmetro, o espaço que ela ocupa, né? É de 12 milhões de metros. De acordo com a representação aí, transformando para a notação científica, fica 12 vezes 10 elevado a sexta metro. Será que isso está certo? Será que é assim que a gente tem que escrever? Lembra, esse primeiro número não pode ser maior do que 10, então está errado, né? Deveria ser 1,2, porque obedece à regra da notação científica, vezes 10 elevado à sétima potência, tá certo? Porque quando a gente coloca uma vírgula entre o 1 e o 2, depois da vírgula a gente tem 7 casas decimais. No caso do tamanho do diâmetro de Vênus, que é 43 bilhões, né, de metros, gigantesco, gigante gasoso do nosso sistema solar, aí está representado basicamente da forma correta, 4,3, tudo bem. Né? Agora, aquele expoente 9 ali, eu estou um pouco preocupado com ele. Porque quando a gente coloca a vírgula ali, ó, entre o 4 e o 3, quantas casas decimais a gente tem depois? 10 casas decimais, né? Então tem que ter cuidado, tá bom? Escrever em notação científica, né, é uma forma da gente facilitar a escrita de números muito grandes e muito pequenos. Então, se a gente fosse corrigir os erros que a gente viu nessa situação que eu mostrei a vocês, veja, 12 milhões de metros está representado na situação como 12 vezes 10 a sexta, está errado, né? Porque o 12 ele não fica entre 1 e 10, que é o intervalo que a regra da notação científica pede. Então, está errado. Deveria ser 1,2 vezes 10 a sétima metros, tá bom? A mesma coisa acontece com a distância da Terra até Vênus, né? Só corrigindo aqui, eu tinha dito diâmetro de Vênus, tá? Mas é a distância da Terra até o planeta Vênus. Aliás, uma curiosidade sobre Vênus. Vênus é um planeta que é visível à noite, né? Se você olhar para o lado onde o Sol se põe depois das 5h50 da tarde, quando está escurecendo, você vai ver que aparece uma, entre aspas, estrela, né, brilhante. E quando vai escurecendo, fica aquela estrela, entre aspas, porque não é estrela, é um planeta,
bem brilhante. Aquele é o planeta Vênus, que por muito tempo ficou chamado de estrela d'alva, né? Algumas civilizações chamavam de o deus da tarde, porque aparecia à tarde. Então, fica visível todas as noites, viu? Então, só uma curiosidade aí. Bom, o planeta Vênus. E os outros, dá para a gente identificar quase todos. Perto da Lua sempre está Marte, ou então Saturno, ou Júpiter, porque depende de como, do processo de translação da Terra, né? Mas enfim, como estamos falando de notação científica e distância entre planetas, fica aí a critério de curiosidade. E o erro aí na distância de 43 bilhões de metros da Terra até Vênus, onde é que estaria o erro, né? A gente tem ali 4,3 vezes 10 a 9. Tudo bem, o 4,3 está correto, está entre o intervalo 1 e 10. Agora, o expoente 9, quando a gente coloca a vírgula entre o 4 e o 3, depois da vírgula a gente fica com 10 casas decimais. E essa quantidade de casas decimais vai formar o expoente. E o correto seria 4,3 vezes 10 a décima potência. Continuando aqui, por hoje é só. Agradeço aí a atenção e a participação de todos vocês. Façam os exercícios, pratiquem, porque matemática é prática. Nos vemos na próxima aula.